Bom dia. Agora funcionou. Quero comentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nosso texto de hoje, a gente está dando continuidade ao capítulo de Eclesiastes. E eu queria convidar a igreja a abrir no capítulo 9. Capítulo 9, versículos 13 a 18. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam alguns homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nos ajuda a entender, ó Pai, o que o Senhor tem a falar no nosso coração hoje. Nos livra das coisas lá fora nesse momento e nos dá foco aqui para te cultuar, para buscar o Senhor, para aprender mais, ó Pai, do teu amor. Me ajuda, Senhor, apesar de mim, que o coração desses meus irmãos possam ser edificados aqui, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje eu queria falar sobre o triunfo da sabedoria. Se você anota, esse é o nosso tema, o triunfo da sabedoria. E eu já quero fazer uma breve observação aqui. Se você está com outra versão aí da Bíblia, se você leu essa história em qualquer outra versão, é bem provável que ela seja contada de maneira diferente. A NAA, ela adapta por uma versão diferente dessa história, porque o hebraico, a língua que foi escrita no Antigo Testamento, permite isso. E eu vou ficar com a versão da NH, é claro, não, a lição final não muda, não tem nada de diferença, mas eu vou ficar com a versão da NAA, porque eu acho que ela se encaixa mais no contexto. E por qual que é o contexto? No domingo passado, a gente viu muito bem com o pastor Pedro que o pregador aborda essa imprevisibilidade da vida. Não é certeza que o mais forte vencerá a batalha, tampouco era certo que o mais rápido venceria a corrida. Já não dependemos apenas do nosso esforço, e as coisas da vida parecem incertas. Será que viveremos sempre à deriva, então? Esperando do acaso? E o pastor Pedro mostrou, ótimo que não. Não, a resposta é não. E agora o pregador vai demonstrar que a resposta que temos é viver sabiamente. Mas como assim? Então, o propósito do nosso sermão hoje é justamente isso. É demonstrar que a única resposta para esse mundo caído, para essa incerteza da vida, é caminhar com a sabedoria que vem do céu. E eu quero dividir isso com meus irmãos em 4 pontos. O primeiro deles, introdução à sabedoria. Vamos ler de novo o versículo 13? Diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Então, na verdade, esse trecho que a gente está lendo aqui é uma abertura de uma nova seção do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tratava de um assunto, e agora, a partir do versículo 13, ele vai passar a comparar sabedoria e tolice, e vai mostrar qual é melhor. Mas antes de entrar nessa história, a gente precisa definir o que é sabedoria para Israel. A sabedoria em Israel é diferente dos povos da época de Israel, diferente dos nossos povos hoje. A sabedoria não é bem o que a gente está pensando. A base da sabedoria
não era a observação dos astros, das estrelas. A base da sabedoria não era o conhecimento empírico de eu sei porque eu vou fazer aqui as coisas e vou aprendendo. A base da sabedoria não era as experiências do dia a dia, não era só os mais sábios, os mais velhos que eram os mais sábios. A sabedoria também, assim como numa nação talvez contemporânea, um pouco contemporânea que a Grécia, não vinha de conhecimentos filosóficos, não vinha da filosofia, não vinha da matemática. Mas se a gente olhar lá em Provérbios 10, 12, o fundamento da sabedoria era o temor ao Senhor. Para ser sábio, a pessoa tinha que temer ao Senhor. Era usar a inteligência, claro, usar os conhecimentos, as experiências, as riquezas e os dons para a glória de Deus. Conforme o pessoal de Israel foi chamado desde Abraão. Não foi para isso que Deus chamou Abraão? Para glorificar ele. Então, viver em sabedoria era viver uma vida para glorificar a Deus. Era honrar a aliança que os antepassados haviam feito com Deus. E posteriormente, a gente vai ver inclusive que o pregador conclui, já dando um spoiler aqui para o final de Eclesiastes, o pregador conclui dizendo que a sabedoria se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que a gente vê lá em Eclesiastes 12, 13. Então, esse é o pressuposto que a gente precisa saber para entrar nessa história que o pregador conta. Sabedoria é temer a Deus em primeiro lugar. O nosso segundo ponto, então, é a cidade que desprezou a sabedoria. Versos 8 a 13. Versos 13, na verdade, eu escrevi errado aqui. Versos 14 ao 16. Diz assim: havia uma pequena cidade, onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a, levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um pobre sábio que poderia ter levado a cidade com a sua sabedoria. Só que ninguém se lembrou daquele pobre, coitado. Então, o que o autor está nos contando aqui? Havia uma cidadela, uma cidadezinha, que teve a paz interrompida um certo dia. Estava tudo o sol brilhando, todos os pássaros cantando, mas um poderoso rei começa a sitiar, a cercar essa cidade. E a cidade praticamente não tinha chance de sobreviver. Os defensores estavam em minoria absoluta. E os inimigos eram liderados por um rei poderoso, com tecnologia militar. Eles não tinham tanques de guerra como a gente tem hoje, mas eles tinham rampas de guerra que eram invenção de última geração. Foi inclusive assim que o Império Persa vai derrotar a Babilônia, aquela Babilônia onde Daniel está preso. É assim que o Império Persa faz para derrotar a Babilônia, com essas rampas de guerra. Então essa cidade, em termos humanos, já estava perdida. Mas nem sempre os mais fortes vencem a batalha. Havia uma saída. A saída era o pobre sábio. O autor lembra que na cidade havia um pobre homem sábio. Muito provavelmente o autor conhecia esse homem sábio, pela forma que ele fala aqui, e sabia que os planos dele poderiam ter sucesso. E a gente já entendeu o que é ser sábio aqui nesse contexto, né? Mas o narrador destaca também que esse pobre homem sábio, ele era comum, não fazia parte da alta sociedade. Ninguém quis ouvir esse pobre homem. A sabedoria, por mais forte que parecesse, por mais poderosa que o povo de Israel sabia que era, não prevaleceu. Muito provavelmente, a cidade ouvia um governante. Se a gente ler o versículo 17, ele faz questão de destacar aqui, o pregador de Eclesiastes, diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Então, muito provavelmente, esse contexto nos dá a entender que talvez havia um governante que não quis ouvir o homem sábio, que sabia da sabedoria dele, sabia de onde que vinha essa sabedoria, mas ele quis resolver os problemas com a própria força, com a sua habilidade, com a sua influência, mas fracassou. Todos morreram, a cidade foi destruída, porque a sabedoria foi deixada de lado. Se essa cidade estava em Israel, a gente pode dizer que o povo fracassou porque deixou o Senhor de lado mais uma vez. O Criador dos céus e da terra foi desprezado com o seu conhecimento. Infelizmente, esse é o padrão visível do povo de Deus. A gente não precisa ir longe para ver que o padrão de Israel é esse. Israel tinha leis, profetas, a voz de Deus, mas sempre preferiu reis, poder, aliança militar e tudo mais para tentar satisfazer as vitórias com as suas próprias mãos. Sempre que estavam com Deus, eles tinham vitória, mas no minuto que eles abandonavam a Deus,
tudo se fracassava. É isso que a gente vê quase em todo o Antigo Testamento. O povo ruim de seguir a Deus. Inclusive, a gente vê em Isaías 36, 37 um exemplo muito bom disso. Um exemplo que, diferente dessa cidade aqui, teve um final feliz. Se a gente olhar lá nesse contexto, Senaqueribe era um rei da Síria que estava dominando tudo, já tinha dominado o Império de Israel, sobrou só Judá do lado de cá, e Senaqueribe foi dominando tudo. E chegou em Judá, onde a capital era Jerusalém, e começou a provocar, a zombar de Deus para o rei Ezequias, a gritar com ele, falar: eu vou acabar com a sua cidade, esse Deus seu não tem valor nenhum. E mandou uma carta de ameaça para o templo. Só que Ezequias tinha sabedoria. Ezequias era um homem sábio para Deus. Ezequias levou a carta de ameaça para o profeta Isaías e passou a noite orando, pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo que Deus desse uma vitória apesar da minoria. E o rei Senaqueribe no outro dia foi envergonhado. Dezenas de homens dele tinham morrido e eles fugiram em disparada. E a pequena cidade de Judá, a região de Judá ali foi a única que não foi dominada. E a história conta isso. Se a gente buscar os artefatos arqueológicos, a gente vê que a Síria não conseguiu derrotar Judá. Só que esse mesmo rei Ezequias, olha que loucura, pouco tempo depois, ele foi curado de uma doença, ele ficou doente. E naquela politicagem toda, a Babilônia agora, que ainda não era inimigo, mandou comissários para fingir que estava preocupada com o rei Ezequias. E a Babilônia foi lá, bajulou, e o rei Ezequias todo assim, falou: deixa eu mostrar aqui como somos poderosos. E abriu a sala do tesouro, mostrou para todo mundo o que tinha. E o profeta Isaías ficou sabendo disso, ficou só olhando assim. Depois que o povo foi embora, Isaías disse que o mesmo profeta que ajudou a salvar, o mesmo rei que ajudou a salvar Judá, recebe uma sentença de Isaías: ô Ezequias, sua vaidade subiu a cabeça. Esses tesouros que você está mostrando para eles aí, eles vão levar tudo. Porque a força não vem de você, a força vem de Deus. E aí o rei que confiou no Deus, que abriu o caminho para a ruína quando ficou focado em si mesmo. Olha como é um padrão. Só que voltando para a história da nossa pequena cidade aqui, então, é nesse mesmo sentido que o pregador alerta o leitor aqui de Eclesiastes. A cidade rejeitou a própria salvação porque preferiu confiar nos poderes humanos visíveis do que em Deus. E isso não é uma realidade distante. Frequentemente o homem não rejeita a sabedoria porque não tem acesso, mas porque ela não corresponde aos critérios de poder e prestígio que ele tem no coração. E é aqui que a gente entra no nosso terceiro ponto de hoje: o mundo que despreza a sabedoria. Vamos ler mais uma vez, versos 16, 17 e 18. Então, diz o pregador, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas, as palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que dos gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um pecador só destrói muitas coisas boas. Não é uma realidade distante. Depois de contar a história, então, da cidade, o pregador vai revelar os dois principais motivos que fez com que essa tragédia nessa pequena cidade acontecesse. Quais foram esses motivos? O primeiro deles: o ser humano valoriza mais o status do que a sabedoria. O pregador nos mostra que a cidade poderia escolher entre dois caminhos: o do sábio que falava e o do governante tolo que gritava. E qual que foi escolhido? Escolheram ouvir o grito do tolo. E ainda hoje a gente repete isso, não está longe não, gente. Nos dias atuais, é mais comum ouvirmos quem tem sucesso do que quem tem caráter, quem teme a Deus. Basta a gente ligar a televisão, abrir as redes sociais, a gente vê megas igrejas lotadas, pastores até aqui com escândalo de corrupção, mas as igrejas estão lotadas, porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que gera comichões no ouvido, eles não querem ouvir a verdade.
A gente vê falsos profetas. Se você abrir aí seu YouTube agora, o maior canal de um pastor no YouTube é um pastor que dá profetadas. A gente, como presbiteriano, sabe que não existe tal coisa como profecia pessoal na sua vida hoje. As profecias que a gente precisa estão tudo aqui. Mas as pessoas querem ouvir quem está em alta, quem está popular. Preferem ouvir políticos, preferem ouvir coaches. E não querem ouvir a voz de Deus. Não é longe, a gente não está longe dessa cidade. A gente leva mais a sério tendências populares do que a palavra de Deus. É muito mais legal para a gente seguir uma tendência do Instagram do que seguir uma tendência da Bíblia. Não vou longe não, a gente sabe disso na nossa casa. Nos nossos ciclos sociais, frequentemente, a gente negligencia pessoas, ignora pessoas que parece que nada tem a oferecer para nós. Nosso trabalho, aquela pessoa que parece que não vai gerar uma alavanca social, a gente nem conversa. Aquela pessoa é esquisita, eu não vou conversar. Aqui na igreja, talvez alguns pensem, não vou assistir o culto e vou embora, porque eu não tenho necessidade de ficar conversando com todo mundo, não vai me agregar nada, eu estou cansado, amanhã cedo eu acordo. Isso é mostrando como que nosso coração está ansiando por prestígio social apenas. E quantas vezes a gente fica calado diante de práticas pecaminosas, porque isso pode nos trazer alguma vantagem social, porque isso faz com que a gente seja aceito. Vê que a gente não está tão longe dessa cidade. Vê que a gente continua repetindo os mesmos erros. E aí, o segundo motivo da tragédia fica evidente. Porque a gente gosta de tanto consumir tolice. O ser humano passa a valorizar mais a força do que a sabedoria. O ser humano valoriza mais a força, o poder, do que a sabedoria. Se a gente dá uma olhada, nos dias atuais... Quantas vezes, meus irmãos, a gente vê isso? Quer ver? Vou dar um exemplo nessa história aqui. O governante poderia buscar mais sabedoria, mas preferiu confiar na própria força. Não é o que a gente faz frequentemente. A gente deixa a palavra de Deus de lado para fazer o que o mundo, o que os livros, o que a alta ajuda que a gente leu, o que o coach que está com vários seguidores disse, que é certo. Por exemplo, como assim? Quantas vezes a gente reage com ira porque parece que ceder e cessar parece fraqueza? No trânsito, quando alguém te fecha, qual é a primeira coisa que você faz? Ou quando você ainda está errado no trânsito, ao invés de assumir o erro e pedir desculpa, você quer entrar na briga. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes na nossa casa, nos nossos ciclos sociais, a gente prefere resolver as coisas no grito do que com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de conversar, de mostrar vulnerabilidade? Não, a gente prefere resolver as coisas no grito, porque a sociedade ensinou que o homem tem que resolver as coisas com a força. Está vendo? A Bíblia não ensina isso. Quantas vezes você prefere escolher os caminhos mais rápidos do que os mais honestos? Quantas pessoas aí, tem muita gente rica hoje em dia no mundo mesmo. Mas quantos desses ficaram ricos de maneira honesta? Fazendo o que Deus manda. Obedecendo o que Deus pede. Aí a gente vai ver que é a minoria da minoria. E assim, o pregador nos mostra então que a consequência aqui é inevitável. A tolice destrói. A tolice destrói de forma que um só pecador pode destruir muitas coisas. A cidade foi destruída pela própria escolha dela. O caminho da tolice, gente, é um campo minado, fantasiado de jardim. Plantaram umas plantinhas em cima, umas árvores bonitas, um pomar. Mas é um campo minado, que nos engana. E a gente às vezes segue o caminho da tolice. Mas o primeiro passo em falso, tudo rui, tudo pode ruir. Basta um orgulho no tratado, uma decisão precipitada, uma palavra dita em ira, uma proposta pecaminosa. E esse desprezo pela palavra de Deus faz com que anos de construção
se percam. E aí famílias são quebradas, amizades terminam e igrejas dividem, porque a gente foi ensinando no nosso coração que apesar da gente estar na igreja, o caminho da tolice era melhor. E aí, um passo errado, a gente destrói tudo. A gente se perde, porque a gente confiou em forças humanas. E o problema, frequentemente, como eu já falei aqui, nunca foi a falta de sabedoria, de acesso à sabedoria, mas foi a recusa em escutar ela. Sempre que a verdade exige rendição, exige humilhação, que o governante tem que se humilhar para o pobre sábio, que a gente tem que se humilhar e pedir a ajuda do pastor, e pedir a ajuda de alguém, a gente resiste. Isso nos leva inevitavelmente ao nosso quarto ponto. Se a própria sabedoria viesse até nós a reconheceríamos ou nós a rejeitaríamos? Nosso quarto ponto é o triunfo do sábio desprezado. A história dessa pequena cidade não é uma história isolada, é a história da humanidade. Se a gente ler Romanos 5:2, a Bíblia nos mostra que de fato, em 5:12, um só homem trouxe grande destruição. Diz assim Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quem que foi esse homem que trouxe o pecado do mundo? Adão. Por causa de um só homem que escolheu um caminho de tolice, a humanidade entrou no caminho da destruição. Só que a Bíblia também nos conta a história de um pobre homem que tirou o pecado do mundo. Deus, no Antigo Testamento, e em toda a história da Bíblia, Ele não enviou apenas leis, conselhos, dicas de vida, mas Ele enviou a própria sabedoria uma vez para nós. Essa sabedoria vem sem prestígio. Esse sábio veio sem aparência, sem poder político. Exatamente como o sábio da própria cidade que a gente leu. E o mundo reagiu como sempre. Ninguém quis ouvir, ninguém quis receber, ninguém quis depender. Preferiu a destruição. Só que a história não termina como na cidade. O grande sábio preferiu se destruir para que o mundo não fosse destruído. E ele fez isso porque não era apenas um homem sábio desprezado, mas era o próprio Deus desprezado, mas cheio de graça e misericórdia por nós. E ele ressuscitou. Esse pobre sábio dessa vez ressuscitou pela graça de Deus e pagou nossos pecados. Deus muda o final da história, revelando que a sabedoria que a gente frequentemente despreza, que a gente matou em carne e que a gente dia após dia quer matar no nosso coração, Deus revela que essa é a única sabedoria que pode nos salvar dessa destruição. Essa é a sabedoria que já nos salvou da destruição eterna, simplesmente de graça, porque a gente não merecia. Essa é a sabedoria que nos dá esperança para acordar amanhã e ter ano para viver nesse mundo incerto. Essa é a sabedoria que te ajuda, que reconstrói. Se você se vê refém da destruição, das escolhas todas que você fez no passado, essa é a única sabedoria que reconstrói. Qual caminho então tomar? Hoje, todos os dias, quando a gente acorda, a gente, nesse mundo incerto, a gente tem 2 caminhos para escolher trilhar, todos os dias. O primeiro, desprezar Cristo, resistir à sabedoria e continuar causando destruição para nós e para aqueles que nos cercam. Ou tomar nossa cruz, nos humilharmos e escolhermos ouvir o sábio, que é Deus, que entregou sua vida por nós. Qual que é o caminho? A conclusão disso tudo, meus irmãos, é que a pequena cidade, ela caiu porque desprezou a sabedoria. O pregador mostra que essa não é apenas uma história antiga, mas um retrato da nossa própria sociedade, da nossa vida, da nossa humanidade. A gente prefere o que é forte, o que gera status, ao que é verdadeiro. E por isso a gente colhe destruição. Só que Deus não deixou a humanidade presa nesse ciclo. Deus mandou a forma, a nossa boia salva-vidas, a nossa forma de fugir dessa escravidão, que é a própria sabedoria, que foi rejeitada, crucificada, mas que triunfou na ressurreição. E assim, diante desse mundo incerto, resta apenas 2 caminhos: continuar resistindo e sofrer as consequências da tolice,
ou nos humilharmos e ouvirmos o sábio que entrega a vida aos que se submetem a ele? Qual é o caminho que vocês vão escolher, meus irmãos? Quais aplicações que a gente tira disso aqui? E a primeira aplicação é que se você não aguenta mais destruição na sua vida, se você não aguenta mais viver esse peso dessa vida incerta, em primeiro lugar, entregue a sua vida para Jesus. Ouça o chamado dele hoje. Peça que ele seja seu salvador. Ore para que ele perdoe seus pecados. Submeta-se a ele. Essa é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Segundo, comece a filtrar quem te influencia. Para de ser influenciado por quem só fala de dinheiro, por quem encontra explicitamente a palavra de Deus, por quem só fala de poder. Certa vez eu estava numa reunião numa igreja e um cara da OAB, nem vou falar quem foi, mas o cara da OAB veio com uma conversa assim, e era um ambiente cristão, veio com uma conversa assim, não, mas que a gente precisa ter amizades úteis, amizades interessadas, porque eu li no livro do Thiago Brunet que é assim, Thiago Brunet é um coach cristão, e eu falo, como assim amizades interessadas? Desde quando Deus mandou a gente se aproximar das pessoas porque elas vão poder oferecer alguma coisa para nós? Para de ser influenciado por esse tipo de pessoa. Verifique, em terceiro lugar, se você tem virado um escravo do prestígio social, porque isso te afasta das pessoas de Deus. Se você já entregou suas vidas para Jesus, mas sente preso num caminho de destruição, algumas dicas para ser mais sábio. Sabedoria é gratidão. É reconhecer a providência diária de Deus, sabendo que a reclamação, a amargura, só aumenta a infelicidade. Sabedoria é oração, é buscar a palavra de Deus, é depender de Deus, é humildade. Sabedoria é humildade porque ela nos ensina a não confiar na nossa própria capacidade, mas nos submeter ao governo de Deus. E sabedoria é generosidade. Quem confia no governo de Deus não acumula por temor de perder as coisas aqui na terra, não é quem que é escravo das riquezas aqui, mas é aquele que reparte, sabendo que o que é investido no reino permanece. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, muito obrigado por mais, ó Pai, essa mensagem, que a gente possa entender o que é sabedoria mesmo, ó Pai, que a gente pare de rejeitar os caminhos da sabedoria viva que o Senhor mandou por nós, e viva uma vida em alegria, ó Pai, com o Senhor. Livra-nos da destruição da tolice, ó Pai. Livra-nos do medo, Pai. Livra-nos do terror de viver atemorizados com a certeza do mundo. Mas nos ajuda a confiar que andando no Teu caminho, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente tem um Deus que é um Pai que cuida de nós. É isso que eu te peço, ó Pai. Abençoe cada um de nós hoje, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Pastor Pedro.